Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Como todos sabem, né, estamos impossibilitados de estarmos juntos, participando dos nossos cultos, da nossa escola bíblica dominical, e nos foi lançado um desafio pelos nossos coordenadores da escola bíblica de estarmos compartilhando com vocês a aula da escola dominical, que na ocasião nós estaremos falando sobre a lição 5, escravidão ou libertação, onde estaremos tratando sobre o Egito, o que o povo de Israel passou lá. Então eu quero desafiar vocês também, quando esse vídeo chegar até vocês, através do nosso grupo, né, que vocês possam também estar acompanhando com a gente, à medida que nós estivermos falando aqui sobre a lição, que vocês possam estar acompanhando aí na revista de vocês. Não deixam de ler, não deixam de orar, não deixam de ler a Bíblia também. E apesar de não estarmos juntos, né, de corpos presentes, nós estamos juntos em uma só união em oração pelo nosso país, pelos outros países também, e nós queremos que Deus ele está no controle de tudo. Amém? Então vamos estar lendo aqui lição 5, vai falar sobre o Egito. Já falamos, né, sobre outras lições, sobre algumas cidades descritas na Bíblia, só que hoje vai ser diferente. Vamos estar falando sobre um país, que é o Egito, e sobre o que o povo de Israel ele passou ali, a escravidão que ele passou ali no Egito. Amém? Pelo pouco tempo que nós temos, eu vou ser breve, não vou estar lendo toda a lição, né, mas vou estar pegando alguns pontos importantes para estarmos compartilhando com vocês aquilo que eu entendi. E lá no nosso grupo a gente vai trocando algumas ideias, algumas experiências, algumas dúvidas, perguntas também, ok? Vamos lá. O nosso texto base se encontra em Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 22. Só que eu quero ler com vocês o que está embaixo da leitura diária, que no caso é Êxodo 2, 23. Quero ler aqui nessa versão da minha Bíblia, que eu achei muito interessante, que diz assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. No nosso texto base, que é lá em Êxodo 1, do 1 ao 22, vai contar um pouco da história, de como se iniciou essa escravidão. Vai dizer que José, juntamente com seus parentes, né, sua família já tinha morrido, e essa nova geração que ela chega até o Egito é que vai sofrer essa escravidão. E o texto vai dizer que eles estavam passando por situações muito difíceis. O faraó ele viu que o povo de Israel estava crescendo, estava se multiplicando ali no Egito, e aí ele ficou com medo do povo de Israel se juntar com seus inimigos, né, com os inimigos do povo egípcio, e se aliar a eles contra o Egito. E aí ele tem uma estratégia, o faraó, de estar levantando alguns chefes esses que estariam na responsabilidade de alguns grupos de israelitas. E ali começa o trabalho forçado, a escravidão, a opressão, a intimidação em cima do povo de Israel. E ali a gente vê tudo que eles passaram, né? Tem até algumas novelas que se passaram aí na Record sobre Moisés, a Terra Prometida. E a gente pôde ver um pouco, né, daquilo que a gente já lê, mas a gente sabe que foi muito mais o que o povo de Israel passou. Ali eles foram escravos no Egito. Ali eles foram obrigados a estarem fazendo tijolos, construíram cidades ali no Egito e tiveram esse trabalho forçado, essa escravidão, apanharam. Mas só que hoje eu não quero falar acerca somente dessa escravidão, mas eu quero trazer para nós sobre a escravidão pessoal, que cada um de nós já sofreu ou que ainda sofre. Mas só que hoje, né, a estratégia do inimigo tem sido diferente. Ele tem usado outros tipos de escravidão para nos prender. Nós vamos estar falando sobre isso mais à frente. E eu separei aqui o significado de escravidão e de libertação. Olha a diferença. Escravidão vem da palavra servidão, estar cativo, estar preso. E era isso que o povo de Israel estava sofrendo, né? Uma servidão, um trabalho escravo. Eles estavam cativos ali, não podiam voltar para suas terras. E eles estavam presos. Estavam debaixo de uma opressão, de uma prisão, aonde Faraó os colocou.
E a libertação, o que significa? É estar livre, é ser liberado, é estar solto. A gente pega aí um exemplo, né, de uma pessoa que comete algum delito e ela vai presa. Naquele momento ali ela está sob uma escravidão, uma consequência de algo que ela fez, até que chegue o dia, né, que cumpra a sua pena e ela seja livre, ela seja solta. E é um dia muito especial, né, para essa pessoa, porque se passaram anos, após passar anos na prisão, ela tem ali a sua data, né, de liberdade. E assim também é com cada um, né, de nós, quando aceitamos a Cristo, o nosso tempo de escravidão do pecado, da escravidão que o mundo nos coloca, ali ele é quebrado, ali ele se encerra e se inicia um tempo de liberdade, um tempo onde nós estamos livres, onde nós possamos viver a vida a qual o Senhor preparou para nós. Ele vai dizer que é uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz. Eu quero ler com vocês aqui a nossa introdução, que diz assim: a primeira promessa bíblica do plano de Deus para a salvação de toda a humanidade está em Gênesis 3,15. É uma profecia da guerra espiritual entre o reino das trevas e o reino da luz. Desde então, Satanás tem lutado contra o homem, a fim de mantê-lo como seu eterno escravo. A história do sofrimento e aflição de Israel na terra do Egito é a grande libertação que Deus deu ao seu povo. Falam da escravidão do homem sem Deus e da sua libertação em Jesus. Falam também de problemas sociais vividos por um povo e da forma como Deus trata tais dificuldades de seus filhos. Aqui no finalzinho do primeiro tópico diz assim: Satanás tem lutado contra o homem a fim de mantê-lo como seu eterno escravo. Isso nós temos visto, né, queridos? O inimigo tentando prender não só os jovens, mas adolescentes, adultos, homens, mulheres, tentando prendê-los para nós não vivermos aquilo que Deus separou para nós vivermos. Tentando nos prender para não realizarmos o nosso chamado, tentando nos prender para não colocarmos em prática o dom que Deus nos deu. Mas só que eu creio, queridos, que o Senhor ele tem poder para poder te libertar, te dar essa liberdade, para você desenvolver aquilo que Ele quer que você faça, para você ser o mediador da libertação talvez de alguém, como Moisés, né, foi esse mediador entre Deus e o povo de Israel, indo lá através da presença de Deus e libertando esse povo. E essa lição, queridos, vai estar dividida em 3 tópicos. O primeiro é Egito, casa da servidão, da escravidão. O ponto 2, Moisés, símbolo de libertação. E o ponto 3, Deus, o autor da libertação. Aí iniciando aqui no ponto 1, vai dizer assim: o Egito é símbolo da escravidão. Durante 430 anos, os israelitas permaneceram nessa terra e foram severamente castigados. Foi como a gente falou no início. A gente viu, né, em algumas minisséries aí da Record, mas nós não temos noção de como o povo sofreu, de como aquele povo foi humilhado, de como aquele povo apanhou, como aquele povo trabalhou, um trabalho forçado, um trabalho escravizado, como aquele povo foi maltratado na mão do egípcio, né? Na mão do povo do Egito. E aí a gente vê também quantas pessoas no mundo, a gente olha ao nosso redor, pessoas sendo escravizadas, né, pelo inimigo, sendo escravizadas pelo sistema desse mundo, sendo escravizadas pelas drogas, pela bebida, pela prostituição e por tantas outras coisas. O texto aqui vai dizer que durante 430 anos os israelitas foram escravizados. E eu fico a me perguntar há quantos anos muitas pessoas já estão sendo escravizadas. Há quanto tempo muitas famílias têm sido alvo de opressão do diabo. Mas eu creio que o Senhor tem levantado mediadores, tem levantado Moisés para estar indo e libertando o seu povo, libertando os filhos de Deus dessa escravidão, em nome de Jesus. E o ponto A, querido, do ponto 1 vai dizer assim: quando o povo estava no deserto, em direção à terra prometida, lembrou-se com prazer dos peixes, dos pepinos, dos melões,
dos alhos silvestres e etc. Aqui vai estar dizendo o primeiro significado, queridos, daquilo que impede da pessoa ser livre, que é o mundanismo. E infelizmente a gente vê, né, pessoas que aceitaram Jesus, estavam na caminhada, mas que por uma determinada situação ela olhou para trás, olhou para o mundo que ela vivia, para a vida que ela vivia e retornou para aqueles prazeres. E aqui não foi diferente. Quando o povo já tinha sido liberto, já numa situação totalmente tranquila, recebendo o maná de Deus, eles vão se lembrar que lá no Egito eles tinham pepinos, tinham peixes, tinham melões, alhos, cebolas. E aí eu fico me perguntar, será que a vida da escravidão é melhor do que a vida da libertação que Deus nos concedeu? O que é que o nosso Pai que nos libertou, Ele não pode nos dar? Que aquilo que a servidão ela nos proporcionava. Poderia até ser coisas boas, agradáveis à nossa carne, mas que o nosso espírito ele sofria, ele apanhava, ele era escravizado. Mas só que com Deus não, queridos. Deus, ele quando entra com libertação, ele nos proporciona aquilo que nós necessitamos. Ele nos age nas nossas necessidades. Então que o nosso olhar, que a nossa visão, que nossos passos possa estar sempre à frente. Que a gente possa dar valor a essa libertação que veio através da cruz do Calvário, onde Jesus, né, ele se entregou, ele foi entregue pelo Pai para morrer por cada um de nós e nos trazer a libertação. E que nós possamos sempre olhar para frente, que aquilo que o mundo nos proporcionou não possa nos atrair mais, mas que o nosso olhar, a nossa vontade, o nosso prazer possa ser sempre em agradar a Deus. Amém? O ponto 2 vai dizer, Moisés, símbolo de libertação. Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro, quando Deus o chamou para libertar o seu povo do sofrimento do Egito. A incumbência não era fácil, mas ele obedeceu. E aqui a gente vê Moisés, né, como um símbolo de Jesus Cristo. O que era para Jesus fazer não era fácil, queridos. Como homem, passar por todos aqueles açoites que ele passou, passar por toda a humilhação, pelas dores que ele passou, para poder nos proporcionar uma vida eterna, para poder nos proporcionar libertação, nos tirar da escravidão do inferno eterno, nos tirar da escravidão que o inimigo estava querendo colocar sobre nós. E à medida que ele fez isso, que ele se entregou, que ele morreu na cruz do Calvário, ele tomou da mão do diabo a chave, né, da vida eterna. E nos proporcionou essa oportunidade de, através de nós crermos nele, nós vivermos uma nova vida, vivemos uma vida transparente, uma vida abundante na presença dele. Então que nós possamos sempre lembrar disso, como a gente faz na nossa Santa Ceia, trazer à memória o sacrifício de Cristo, aquele ato libertador que nos trouxe uma nova esperança, que nos trouxe vida, que nos trouxe salvação. Amém? Eu quero já adiantar aqui para o ponto 3 e dizer, Deus, o autor da libertação. Depois que o Senhor realizou grandes milagres na terra do Egito, Faraó permitiu que o povo saísse para adorar a Deus. Eram mais de 600.000 pessoas. O Senhor os fez rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Quando estavam acampados junto ao mar, os israelitas foram surpreendidos pelos soldados egípcios, que vinham atrás deles e temeram muito. Nesse episódio, aprendemos duas grandes lições relacionadas à vida cristã. Vejamos. Aqui nós podemos ver, queridos, esses egípcios representando o próprio diabo, nosso inimigo. Deus ele nos concedeu a libertação, hoje vivemos uma nova vida, mas sempre quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para a escravidão que nós vivíamos, nós vemos o inimigo sempre tentando nos tragar novamente. Mas que nós possamos manter, como eu falei aqui no início, a nossa visão para frente. Ainda que na nossa frente esteja algumas dificuldades, alguns obstáculos. Nós vamos ver aqui na situação onde os israelitas, quando olharam para frente, viram o Mar Vermelho e talvez eles pensavam, como é que vai ser? Como é que a gente vai atravessar? O nosso inimigo está vindo aqui atrás e ele vai nos estragar novamente, vai nos escravizar de novo. Mas só que o Deus, queridos, aleluia,
o Deus que nos deu a libertação, o Deus que nos tirou com a mão forte desse mundão aí. E quantos exemplos, quantas pessoas nós temos aí na nossa juventude. Eu vou citar alguns nomes, mas posso até esquecer de alguns, ao qual Deus ele tirou com mão forte do mundo e hoje deu uma nova vida. Temos aí a Carol, temos a minha esposa, quem diria que a Idenilza um dia, né, já foi roqueira, já participou de rituais ali até satânicos também, e Deus ali tirou com mão forte. O Sérgio, Samuel, quantas experiências eles já tiveram, né, em baile funk, o Felipe também, da Keila, e tantos outros, ao qual Deus tirou com mão forte. E aí, muitas das vezes, né, como aconteceu aqui com o povo de Israel, quando eles saíram e olharam para frente, eles imaginaram, como é que vai ser? Novamente nós vamos voltar para a escravidão. Mas só que Moisés ele consulta ao seu Deus. E Deus fala, manda que marche, continue marchando, vai em frente. E a gente já sabe, né, essa história é muito conhecida, que o mar ele se abriu. E aqui eu quero falar 2 pontos aqui importantes para nós entendermos que o nosso Deus, o Deus que realiza em nós essa libertação, ele é o Deus também que nos garante a cada dia. Se nós permanecermos firmes, permanecermos fiel na presença dele, nós temos a garantia da segurança, nós temos proteção. Como nós aprendemos, né, numa aula passada aí com a nossa querida amiga, missionária aí, conhecida, diaconisa Sheila, que a obediência ela nos traz proteção. Se nós andarmos em obediência, em fidelidade diante de Deus, nós sabemos que o escape ele vem, a provisão ele vem, e a todo tempo o Senhor estará conosco nos guardando. E o ponto A do 3 aqui, né, vai dizer assim, o livramento é resultado da ação divina. Um ponto aqui que eu quero ler. Deus concede o livramento àqueles que nele confiam, como eu falei aqui, a confiança, a fé em Jesus. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor abriu um caminho no meio das águas através de um forte vento oriental. Querido, eu quero te trazer a reflexão no momento em que você entregou a sua vida para Cristo. Eu tenho certeza que foi dessa mesma forma. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus Cristo, ele abriu um novo caminho, em um lugar, em uma situação em que você mesmo não imaginava. Talvez você vivia numa situação tão obscura, tão difícil, que você talvez imaginou, para mim não tem mais jeito. Mas só que o Senhor, ele te tirou como um forte dessa escravidão, ele te trouxe para a maravilhosa luz que é a presença dele, e ele te abriu um novo caminho, queridos. No lugar de deserto onde você vivia, no lugar seco, no lugar sem expectativa, sem esperança, Deus te fez viver um novo caminho, uma nova vida. E assim foi com o povo de Israel. Quando o povo egípcio estava chegando, quando aqueles que queriam escravizar eles novamente estavam chegando, o Senhor ele realiza esse grande milagre. E eles passam no meio daquele grande mar. E ali é um divisor de água para eles. E eu tenho certeza que foi assim também na sua vida, queridos. Quando Deus ele te tirou dessa escravidão que você vivia, você hoje pode viver uma nova vida, uma nova perspectiva para a sua vida, uma nova esperança. E hoje, quando você olha para trás, você vê realmente o que precisava acontecer na minha vida. Somente o Senhor poderia fazer. E foi Ele que fez realmente essa grande obra na sua vida. E o ponto 2, o caminho de Deus em meio aos problemas. O Senhor sempre providencia um caminho quando estamos em dificuldade. Queridos, eu tive o privilégio, né, de nascer num lar cristão, não experimentei desse mundo, mas conhecendo alguns amigos, algumas pessoas, até essa mesmo que eu citei aqui, eles me falaram um pouco do seu testemunho, da sua vida, e realmente, querido, foi o Senhor quem providenciou algo novo. Foi o Senhor quem providenciou para cada um novo caminho. E eu tenho certeza, queridos, que a vida que cada um de nós levamos hoje, a partir do momento em que nós fomos tirados dessa escravidão, somente o nosso Deus, ele poderia realizar isso. Somente o Senhor, queridos, poderia tirar o povo de Israel daquela escravidão. No entanto que Moisés, quando ele é chamado por Deus e recebe essa missão,
ouve esse projeto que Deus tinha, ele fala, mas como é que eu vou libertar o povo de lá? Eles vão me perguntar quem é que está me pedindo, a quem eu estou indo, em nome de quem? E aí o Senhor fala apenas que o eu sou está te enviando. Aleluia. Então nessa noite, queridos, eu não sei se esse vídeo vai chegar em alguém que está vivendo um tempo de escravidão, mas saiba que o eu sou, ele tem poder de te libertar. Ele tem poder de te tirar dessa escravidão. E como eu falei no início, o inimigo de nossas almas, ele tem tido algumas estratégias. Ele tem usado de alguns artifícios nesse ano que nós estamos vivendo, nesse tempo que estamos vivendo, de estar escravizando, queridos. E como eu falo para jovens, eu quero falar diretamente o que o inimigo tem usado para poder escravizar a vida de jovens. Ele tem usado a depressão. Eu não sei, querido, se você tem sido alvo dessa escravidão da depressão, mas saiba, querido, que o Senhor, ele tem poder de te libertar. O inimigo tem usado também a escravidão da ansiedade. Quantos de nós não passamos já por isso? Talvez alguém está passando por essa escravidão de ficar ansioso, de saber como vai ser o dia de amanhã, qual faculdade você vai cursar, como vai ser o seu casamento. Ah, não tenho dinheiro para poder casar, como é que vai ser? Como é que vai ser sustentar minha família, aqueles que já são pai, chefes de família. Mas só que o Senhor, querido, nessa noite ele está dizendo para você, não temas, porque eu sou o teu libertador. Não se escravize pela ansiedade, pela depressão. Apenas confie em mim, porque sou eu quem providencia um novo caminho. Também, quantas pessoas, querido, não têm sido escravizadas pelo mundo das drogas? Eu não sei, querido, se você que me ouve, ou se você conhece alguém, querido, ao qual você vai querer compartilhar essa palavra, tem vivido essa escravidão nas drogas. Mas saiba de uma coisa, o Senhor, o mesmo que libertou o povo de Israel daquela escravidão do Egito, eu tenho certeza, queridos, que Ele também pode te libertar. Ele pode te tirar dessa escravidão. Ele pode te tirar dessa situação a qual você está vivendo. E quantos também não têm sido escravizados pelo medo? O medo do amanhã, o medo de realizar, o medo de fazer, o medo de cumprir. Talvez a escravidão da timidez, a escravidão de viver o novo de Deus, a escravidão de desempenhar o seu dom por alguma palavra que foi lançada, por algo que aconteceu que te travou, que te escravizou. E aí você fica pensando, eu sei que eu tenho chamado, eu sei que eu tenho dom, eu sei que eu tenho algo para cumprir para o Senhor, mas só que algumas situações me escravizaram. Talvez uma palavra maldita, talvez um olhar de julgamento. Eu não sei o que pode ter acontecido. Mas se você, querido, está vivendo qualquer tipo de escravidão, saiba de uma coisa, Deus tem liberdade para a tua vida. Deus tem libertação para a tua vida. Deus quer te ver livre. Deus quer te ver você cumprindo o teu chamado. Deus quer ver você cumprindo o teu ministério. Deus quer te levar para Canaã, querido, para o lugar prometido. Ele quer realizar na tua vida as promessas que Ele te fez. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Eu quero estar lendo aqui a conclusão, para nós estarmos encerrando e estarmos também fazendo uma oração. Vai finalizar assim essa lição. Assim como Israel viveu mais de 400 anos no Egito, sob o jugo de Faraó, milhares de pessoas ainda hoje vivem escravizadas pelo pecado da idolatria, das drogas, dos vícios, das vaidades, do sexo e etc. São vidas que precisam conhecer a libertação de Deus. Seus milagres ainda são visíveis em nossos dias. Ele não mudou. A igreja precisa assumir o papel de Moisés, colocando-se nas mãos do Senhor, para que essas pessoas sejam tiradas do Egito e conduzidas a Canaã celestial. Queridos, hoje eu posso estar falando para dois grupos. Aqueles que estão vivendo uma escravidão ou aqueles que já estão libertos, mas que eu quero te encorajar a ser um mediador, como Moisés foi, e está tirando algumas pessoas da escravidão. Então, nessa noite eu quero estar orando com você, para nós estarmos encerrando, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Amado Deus e Pai Celestial, Senhor Jesus, aí estão, Senhor Deus, os teus filhos, que estão nesse momento ouvindo, meu Pai, esse ensino da Tua Palavra.
Senhor Deus, e como eu falei aqui agora, eu posso estar falando para 2 grupos de pessoas, Senhor. Pai amado, pessoas que têm passado um período de escravidão, seja ela espiritual, seja ela física, Pai amado, seja ela mental, seja ela sentimental, Pai amado, seja ela na área das emoções, Senhor. Pai amado, nesta noite eu te clamo pela vida de cada um dos teus filhos. Pai amado, desata, Senhor Deus, Pai amado, toda a corrente de escravidão, Pai amado, todo o pensamento, Senhor Deus, Pai amado, essa palavra que foi lançada, essa palavra maldizente, Pai amado, que a todo tempo, Senhor Deus, tem atormentado o teu filho, tem chegado diante dos ouvidos dele, do pensamento dele. Pai amado, que o Senhor possa, Senhor Deus, repreender tudo isso, toda essa escravidão e trazer liberdade, trazer vida. Pai amado, libera, Senhor Deus, pelo poder da tua palavra, essas pessoas, para que elas possam viver, Senhor Deus, as suas promessas, para que elas possam viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para cada uma delas. Pai amado, também eu te peço por essas pessoas que já estão libertas, já estão livres da escravidão, do pecado. Pai amado, eu te peço que o Senhor possa dar a elas ousadia, que o Senhor possa dar a elas, Senhor Deus, estratégias, Pai amado, para que elas vão ao campo, Pai amado, para que elas vão, Senhor Deus, até o Egito e resgate de lá, Senhor Deus, Pai amado, teus filhos que estão presos, que estão escravizados. Pai amado, libera da tua unção, da tua graça, do teu poder, Senhor Deus, sobre a vida dessas pessoas. Pai amado, nessa noite eu te clamo, meu Pai, crendo que o Senhor está realizando algo extraordinário, Senhor. Pai amado, também te peço pelo nosso país, Pai amado, por essa epidemia do coronavírus. Guarda, Senhor Deus, a cada família representada. Guarda o nosso país, guarda os países que foram assolados, Senhor. Pai amado, e realiza uma restauração. Pai amado, cura, Senhor Deus, essa nação, pelo poder do teu nome. É isso que eu te clamo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Queridos, eu quero encerrar falando algo. O Êxodo, esse nome Êxodo representa a saída. Saiba de uma coisa, Deus tem um êxodo para a tua vida. Deus tem uma saída para a tua vida. E saiba que nenhuma escravidão é maior do que o poder que o teu Deus tem para te libertar. Então receba a libertação de Deus, receba a cura, receba perdão de Deus, receba a restauração. E saiba de uma coisa, Deus tem o melhor para a sua vida. Seja livre e viva as promessas de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.